As irmãs aqui na tribo, ó, Irmãs da Piedade, elas vêm visitar as pessoas de moto, ó, aqui na Argentina. Viemos aqui na tribo da Argentina visitar os irmãos índios que congregam com a gente, na casa deles como são. Oprimido sem tardar, Jesús te da perdón. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, Emerson e Léo aqui. Hoje a gente vai comentar aqui sobre esse vídeo que vocês viram aí no início, um comecinho, sobre esse vídeo da missão ali na Argentina. Está escrito Missão Resgate na Argentina, mas vamos comentar como um todo assim a missão da denominação de levar a sua proposta ali, né? Porque todo o movimento denominacional, todo líder, ele vai levando ali o evangelho em si. Mas é claro que cada denominação cria a sua liturgia, o seu jeito de entregar a mensagem, seja com hinos, seja com modelos de culto. No caso da congregação, a gente está vendo aí os irmãos enfrentando lugares, muitas das vezes são irmãos que têm missão em países, tem países que nem dá pra gente estar representando ou mostrando tantas coisas aqui, porque se repercutir muito, a gente sabe que são países muitas das vezes ditadores, que também não gosta, que menospreza ou diga que ali está precisando até alguém vir de fora ajudar, eles já ficam bravos, né? Como se fosse uma soberania ali que tivesse trazendo todo o seu suporte ao seu povo, mas às vezes não tá. Mas mesmo assim eles acham ruim com outra denominação, seja congregação, outras igrejas evangélicas, até porque às vezes existe uma grande maioria ali, claro, obviamente, com um Deus, adoram um tipo de Deus, né? Uma outra religião. E a gente sabe que quando entra o cristianismo ali é por liberação, para não dizer que são tão radicais, mas não gostam que às vezes expõem publicamente. Aí no caso da Argentina a gente pode comentar, né? Essa situação aí no vídeo que tá ali no site, no Instagram, né, do Zap Cristão ali, tá falando sobre essa questão aí da Missão Resgate numa tribo, numa parte indígena ali da Argentina. A gente sabe que aqui a gente quer fazer um comentário. Quando a gente traz opiniões, muitas das vezes opiniões de forma crítica, né? De forma construtiva, são opiniões nossas. O canal não é obrigado as pessoas ficar para ouvir, ter voz ou ter opinião própria. Muitas vezes tem pessoas que entram dentro da igreja e parece que deixa o cérebro lá fora, né? Coisa que não é normal, porque Deus pede adoração em espírito e em verdade. Crescer na graça e no conhecimento é a liberação de toda forma de espírito e verdade. Muitos não conseguem compreender o que é isso. Mas, enfim, então a gente deixa aqui a nossa adoração em espírito e em verdade, muitas das vezes também questionando algumas coisas, sendo questionador, porque quando estamos firmados na fé em Jesus Cristo, nós temos a nossa opinião e não podemos ser alienados a nenhum tipo de movimento. Não é como um aprisionamento que coloca uma bola de ferro nos seus membros, nos seus fiéis, para ser regido da forma que querem. Então, quando estão dentro da congregação, um povo que sabe disso que eu estou falando, não vejo problema nenhum a pessoa estar ali, louvando a Deus, né, professando a sua fé ali. Eu não posso aqui repudiar e tornar pessoas, talvez, como se fossem condenadas ao inferno, por escolher estar dentro da denominação Congregação Cristã no Brasil, assim como outras estão dentro da Igreja Universal. Eu posso aqui, às vezes, repudiar falas de pastores da Universal, mas não chegar na sua totalidade, na sua membresia, naqueles fiéis que estão ali, e condená-los por estar ali dentro. Porque muitas das vezes, irmão, a fé dessas pessoas é com base ali dentro, por mais que você fale, por mais que sabemos o Evangelho, você vai saber que essas pessoas pretendem e precisam e vão procurar sempre um lugar para estar,
o espírito e em verdade que Jesus pediu à mulher samaritana, nem sempre é o que acontece nessas pessoas. Mas culpa-se a liderança muitas das vezes por essa alienação total. Às vezes, irmãos, ou nossos irmãos, que eu chamo assim, até de outra denominação, presos a uma denominação dizimista, que tem que ser dizimista para ser como um membro, senão você perde a tão famosa carteirinha que dizem assim, que na congregação não é, tem membro. Membro, se você procurar no dicionário, você vai saber que é tudo que faz parte, seja um membro de uma empresa, membro de uma ONG, membro de um grupo. Então, as pessoas são membro, só não tem a tão falada, muitas das vezes, carteirinha, né? Que é um registro ali, muitas das vezes para um controle, até mesmo para a questão do dízimo. Que senão você não der, você perde a carteirinha e você tem que pagar, né? Para ter essa carteirinha. E aí, irmãos, o que acontece? Nós temos essas pessoas ali, são culpados os seus líderes, e já falei aqui de coisas que eles fazem, mas nunca, sempre com respeito às pessoas que estão ali, as pessoas que estão escolhendo a Igreja Universal, estão escolhendo a Assembleia de Deus. Já falei dos problemas da Assembleia de Deus, fui claro e objetivo com a questão da liderança, com a questão da presidência, com a disparidade do salário deles, com os pastores que estão nos lugares mais hostis, igrejinhas que ninguém quer ficar. Ninguém quer ir lá nessa tribo indígena atender culto naquelas igrejinhas regional ali, onde é um ambiente muitas vezes longe até da medicina. Ninguém quer isso aí. Poucos, né? Digo ninguém, mas tem muitos irmãos fiéis a Deus que encaram sim estar ali dentro. Encaram sempre estar aonde for preciso para servir a Deus, de maneira que você fale, está servindo a denominação. Podemos pensar que pessoas são assim, até mesmo na Igreja Universal do Reino de Deus, mas jamais condená-los pelo que levou a liderança deles a pensar o que seria graça, o que seria servir a Deus. E eu ficar questionando por que estão lá, por que não saiu ainda, eu posso derrubar a fé dessas pessoas, porque eu digo sobre um verdadeiro evangelho. Muitas das vezes que até eu estou trabalhando isso em mim. Mas será que eu tenho mesmo? Será que eu sou capaz de falar que a pessoa deve estar fora da igreja, adorando a Deus em casa, tirar uma pessoa da igreja por causa dos diversos problemas que essas denominações têm? E depois essa pessoa vai seguir sozinha, vai caminhar? Hoje ainda tem o auxílio da internet, auxílio de pastores que pregam aí no YouTube, mas muitas pessoas precisam desse compromisso de estar dentro de uma denominação. O que nós podemos fazer aqui é alertá-los, fazer-se guiar pela fé somente em Jesus Cristo, mas jamais repudiar tal fato das pessoas escolherem estar dentro de uma denominação. Ainda mais uma denominação, muitas das vezes, que o louvor da pessoa, você pega hinos, por exemplo, você faz um louvor a Deus totalmente cristocêntrico, baseado nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, a gente podemos falar da congregação mesmo. E outras igrejas que tem um cantor cristão, né, que é um hinário bem parecido, e outras igrejas aí que tem a sua fé firmada em Cristo muitas das vezes, com o compromisso de estar dentro da igreja. Então, irmãos, essa situação é complicada. Alguns das lideranças não querem estar nesses lugares. Querem talvez crescer dentro de uma igreja, ir para uma regional, estar na presidência. Há um tempo atrás mesmo eu falei sobre uma situação aqui de um cooperador numa cidade que queria tomar o lugar do outro, que era para central, ele não queria ficar no bairro. E eu falei aqui, coloquei de forma respeitosa, a liderança fez uma reunião e resolveu esse problema, lá no Paraná. Agora, se eu ficasse aqui fazendo de forma bravo, parecendo que eu estou sempre saindo de uma briga, falando com esse povo, tenho certeza que não me ouviriam. Tenho certeza, porque as pessoas muitas das vezes pegam isso para eles como uma raiva, um repúdio, uma intolerância. As pessoas deixam se guiar por quem fala, por exemplo, que conhece o verdadeiro evangelho, mas são pessoas maldosas, desrespeitosas quando é no seu particular. Na internet aqui é fácil, todo mundo vira crente, todo mundo vira cristão. Escrever livros, por exemplo, só citando um exemplo, é muito fácil. Tem muitas pessoas, redatores, você copia muita coisa e coloca, muitas das vezes até mesmo das escrituras, que é perfeita para a orientação do cristão. Muitas vezes você cria livros, cria opiniões, mas será mesmo que as coisas são dessa forma, né? Que as pessoas acham que é muito diferenciado, alguém que é assim, criam toda uma imagem em volta de uma pessoa. Citei esse exemplo do livro, porque é um exemplo, por exemplo, você pode ver, o próprio Edir Macedo,
com vários livros, uma pessoa que não tem capacidade alguma, né? Capacidade alguma para exercer o pastoreio de um povo. Recentemente vi um vídeo dele brigando ali com o seu próprio líder, né? Ele é funcionário dele da igreja, aquele pastor, porque estava demorando para explicar sobre a ceia. O pastor, quando ia falar sobre o evangelho, explicar, ele ficou bravo ali, foi lá e fez encerrar tudo para começar logo, porque para ele era necessário o dinheiro. E é uma pessoa que escreve bons livros. Os comentários no rodapé da Bíblia da Igreja Universal do Reino de Deus são comentários bons, irmãos. Por quê? É fácil escrever, é fácil falar, é fácil demonstrar quem somos ou quem queremos que as pessoas pensem que somos. Mas será que essas pessoas mesmo que dizem ter evangelho, muitas das vezes elas têm esse viver igreja no dia a dia, na sua casa, aqueles que se dizem seus amigos? Hoje se seguem muito pessoas. Qualquer pessoa que sai de uma denominação, qualquer pessoa que talvez saiu, fez um discurso ou fez algo diferente, as pessoas se voltam para ele, começam a seguir um outro sistema, seja um youtuber, seja um outro pastor, de maneira a idolatrar, a se depositar sua confiança naquele algo, quando tudo a sua fé, quando ela é verdadeiramente já chegada com Cristo, você já não precisa mais de criar ídolos. Veja que Moisés deixou o povo por um pouco de tempo, precisavam de algo, e foram lá e criaram um bezerro de ouro com as suas joias, derretendo e criando ali uma imagem. E toda essa imagem hoje em dia ainda é projetada para algo ou para alguém, ou alguém quer toda essa imagem para ele. Muitas pessoas criam uma raiva, um ódio, para você criar um sistema de uma pessoa repudiar algo, e uma pessoa ela é vazia de Cristo, ela é vazia de evangelho, ela passa a repudiar aquele sistema que é doente, muitas das vezes é um lugar que ele esteve, que precisa de ajuda, precisa de auxílio, várias pessoas lá dentro. Essa pessoa podia se levantar espiritualmente e passar a ajudar mais pessoas, mas ela passa a repudiar, a odiar, e quando ela faz isso, ela precisa de um outro algo que ela ame. Aí ela vai amar aquele que criou todo esse rodeio, e essa fala, e toda essa angústia na maneira de falar, e muitas das vezes, irmãos, criamos mais robôs, mais pessoas presas a um vazio sem fim. Eu posso ler para vocês aqui, ó. Eu vou usar a Bíblia Viva, a tradução da Bíblia Viva, essa Bíblia que eu dei para minha esposa, né? Aqui, aproveitar o Dia da Mulher. Olha aqui. A gente vai ver nessa tradução, que também é uma tradução boa, 2 Coríntios, capítulo 3, estaremos nós começando a ser como aqueles falsos mestres entre vocês, que precisam lhes contar tudo a respeito de si mesmo e levar consigo longas cartas de recomendação? Creio que vocês não precisam de uma carta de alguém para falar-lhes a nosso respeito. E nós também não precisamos de uma recomendação de vocês. A única carta que eu necessito são vocês. Vocês mesmo. Vocês são a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo, escrita por nós. Carta escrita não como com pena e tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não esculpida em tábuas de pedra, mas em coração humano. Isso aqui, irmãos, quando fala do Espírito do Deus vivo, falamos do Espírito Santo. É o fôlego, é o poder de Deus na vida de todo aquele que confessa que o seu Filho entregou a vida por nós, o seu Filho Jesus Cristo entregou a vida por nós para salvar-nos de toda a ilusão deste mundo e a maldade que nele existe. Então aqui estamos falando hoje sobre essa situação, usando aqui um pouco de comentário para esses líderes, né, de forma construtiva. Olhe ao seu redor, veja se você não está crescendo em você um ego, algo, como podemos dizer, até uma soberba, ou talvez apenas uma vaidade, algo seu que compromete a si mesmo, e você, sendo líder, pode refletir isso ao povo. Recentemente eu tive uma conversa com um irmão que veio a me dizer que esteve conversando aí com alguns irmãos próximo a uma região onde um conhecido ancião deixou o seu cargo por uma questão de desavença. Isso não faz muito tempo. Deixou o seu cargo, mas todos ficaram indignados, muitas vezes, com a denominação. E quando eu fui saber e conversar melhor, entender algumas coisas,
teve uma questão aí de uma igreja que estavam querendo construir, praticamente que esse irmão ia atender, uma igreja de cerca de 9 milhões, essa é a fala, 9 milhões ia ficar essa igreja já aprovada, até pelo Braz, mas a regional questionou essa situação e queria uma igreja com um valor mais baixo, pois a região não tinha condição, e uma igreja talvez poderia custar 5 milhões, né? Uma igreja melhor aí custariam para eles, melhor de aceitação no orçamento, 5 milhões. Mas esse ancião que ia atender essa igreja não aceitou, falando que já tinha sido aprovado um valor mais alto. Muitas das vezes, nós criamos uma imagem de uma pessoa e não sabemos o que acontece dentro da instituição. E você pensa algo e você não sabe o que é verdadeiro. E eu não sei se essa história é verdadeira, e também por isso eu digo para vocês, não coloque a sua mão no fogo por nenhum ídolo. Não crie ídolos dentro de você. Nem de irmão, nem de pregador, nem de nada. Somente a Jesus você adora. Você respeita, claro, sempre você respeita as lideranças. Sempre você ora para que elas abram os olhos, igual a gente faz aqui. Às vezes comenta um outro irmão, alguma coisa que você não está contente com a sua localidade. Mas aqui é um canal que eu coloco a minha opinião. Por isso eu digo, falo conforme eu sinto que tenho que falar, ou coloco a minha opinião. E a minha opinião foi essa de hoje. Eu espero que vocês entendam a mensagem que eu trouxe para vocês. Se inscreve no canal quem não é inscrito, deixa o seu like e vai lá no canal do Instituto Medita Fé ali de Londrina, que tem feito um maravilhoso trabalho. Conheça o Instituto, o WhatsApp está aí no final do vídeo. Deus abençoe a todos. Ajuda e contribua com esse canal. Paz e graça verdadeira no coração de todos e até o próximo vídeo.